Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Templo do Amor Universal. Neste mês de agosto de 2020, estamos tratando aqui sobre esperança e atitude. Esses dois termos, a princípio, podem nos parecer antagonistas, né? Parecem ideias que são contrárias, porque uma, a princípio, dá a intenção de espera e o outro de ação. Mas, de certa maneira, e a partir de um princípio crístico, podemos visualizá-los no mesmo lugar, onde a esperança também é uma demonstração, também se torna uma ação. Só que para falar sobre esperança, eu vou começar a partir de uma perspectiva cristã extremamente fundamental, que é a perspectiva de Paulo. E tem um texto, especificamente em 1 Coríntios 13, que é sobre o amor, sobre o, podemos dizer, a tríade fundamental do cristianismo, que é a fé, que é a esperança e que é o amor. Em determinado momento desse capítulo de 1 Coríntios, Paulo diz assim: Agora vemos como em espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Então, Paulo nos apresenta essas três virtudes, como já foi falado em vídeos anteriores aqui no canal. E dentre essas virtudes, o amor é a maior de todas, mas hoje nos concentraremos na esperança e em sua conjugação com a atitude. Evidentemente, vivemos em um mundo muito conturbado neste momento. Mas aí, a partir dessa perspectiva de que nós estamos olhando para o lado de fora e também para dentro de nós, estamos entendendo a conturbação, eu penso muito num livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, chamado Livro da Esperança. Esse livro da Esperança ele foi trazido para nós encarnados em 1964, quando o Evangelho segundo o Espiritismo completava 100 anos. Então é um livro comemorativo da vinda do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o que eu acho muito interessante desse livro da Esperança é que o Emmanuel fala assim pra gente: olha, vocês que estão aí desesperançados, tristes, né? Vocês que estão nesse momento pensando: eu queria ter recebido dos meus antecessores uma terra, um lugar melhor, um planeta melhor, mas eu vivo em tormentas, eu vivo momentos difíceis. Eu vivo numa circunstância em que eu não me sinto bem. E o Emmanuel pede e fala assim: para e olha direito. Você recebeu um planeta conforme, um planeta, a Terra, uma experiência de vida conforme aqueles que aqui passaram conseguiram fazer para deixar para você. Né? E podemos pensar, aprofundando um pouco mais isso, de que até esse indivíduo encarnado, né, evidentemente, nas suas várias encarnações, também contribuiu para receber a Terra, este planeta, tal qual ele está. Se nós reclamamos do mundo como ele está, nós temos parcela de culpa nisso. Demonstra que ao longo de nossas encarnações e desencarnações, a nossa labuta, o nosso trabalho poderia ter sido melhor. No entanto, o resultado que nós temos é este. Então podemos pensar também, a partir dessa ideia do Emmanuel, que nós somos o resultado da esperança que o Espírito teve ao longo de tantos séculos, de tantas encarnações. Nós, enquanto espíritos encarnados, só que nós também, enquanto espíritos imortais, nutrimos uma outra esperança. E essa outra esperança, eu penso aqui com Paulo, e aí eu penso em uma esperança que ela é confiante e perseverante. No seguinte sentido, que é algo que te movimenta. E essa esperança que vem
com um ser que se torna confiante e perseverante, ela se fundamenta também naquilo que Jesus nos legou. Tem uma frase de Jesus que pode parecer, gente, isso é tão triste, isso não é legal. Ele fala assim: o reino de Deus não é deste mundo, ou o meu reino não é deste mundo. Em muitos lugares você encontra até que a felicidade não é deste mundo, entendendo-se que reino de Deus e felicidade nessas traduções caminham ali parecidas. Mas vamos ficar na palavra: o reino de Deus não é deste mundo, ou o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus nos diz que o meu reino não é deste mundo, significa que tem um outro reino, onde é de Jesus, onde Ele está plenamente. Quando Jesus nos diz que o meu reino não é deste mundo, significa que então existe um outro mundo possível. Esse mundo, a partir do que Jesus nos apresenta ali, é com mistério. Que reino é esse? Nós podemos visualizá-lo de várias maneiras. Eu gosto muito de pensar essa ideia do reino com um filme chamado Maria Madalena, que eu já citei aqui em algumas circunstâncias. Que este reino, ele é a nossa construção dele. Como que nós construiremos a partir do que Jesus nos legou esse reino dentro de nós. E esse reino fundamentado no amor. E para chegar a esse reino é necessário ter fé, ou seja, ele existe. E é necessário ter esperança, ou seja, por conta dessa existência, eu irei caminhar dia a dia para chegar até lá. Nesse lugar que é o reino de Deus, porque nele Jesus habita, porque nele está a felicidade. Então, quando nós pensamos com Jesus que a felicidade não é deste mundo, ele está nos dizendo que existe essa felicidade, que existe esse reino de Deus. E é para lá que nós estamos caminhando. É lógico que, e eu trago novamente o Emmanuel, ele nos diz: se nós estamos indo a passos lentos, atrasados, por exemplo, nas vaidades deste mundo, atrasados nas ilusões, significa que nós estamos em passos menores e que um dia também lá chegaremos, né? Dentro do tempo que nós também nos propusermos a caminhar. Se nós continuarmos mais focados no mundo em que não está esse reino de Jesus, significa que nós estamos mais distantes desse lugar. Mas o mais bonito de tudo isso é que nós temos a esperança, né? De uma forma ou de outra, porque nós estamos existindo, nós estamos encarnando e desencarnando, cada um na sua consciência, mas nós estamos encarnando e desencarnando, e isso demonstra que, de uma forma ou de outra, o nosso espírito, ele persevera. Dentro das suas limitações, ele persevera, ele confia e ele avança. E isso motivado pela esperança. Para sintetizar o que eu disse até agora, tanto sobre o livro da esperança do Emmanuel, tanto sobre essa questão do reino de Deus, também sobre a perspectiva de Paulo, da fé, esperança e o amor, eu lerei um trecho do livro da esperança. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E, se as pedradas e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Esse texto está no final do livro da Esperança e eu acredito que ele
consegue fechar muito bem a trajetória que foi feita no livro, porque ele nos apresenta uma noção de tempo que é Deus, a força de Deus está no tempo e o tempo está em Deus, e ele nos apresenta um quadro. Que quadro é esse? Tem uma criança em sua infância e também tem ele, essa mesma criança, quer dizer, ela, na sua madureza. E Emmanuel coloca um aspecto, a terra, a lida com a terra. Ou seja, quando criança, a lida com a terra daquele indivíduo, daquele espírito, podemos dizer aqui daquele espírito encarnado, era olhar para aquela terra e ver um castelo, podemos pensar, brinquedos. Ele pegava aquela terra e tinha uma outra relação com aquela terra. No entanto, depois que ele envelhece, depois que ele entende as questões da vida, daquilo que deve ser feito, ele olha para aquela terra e imagina, é aqui que eu ganho o meu pão. E aí nós voltamos a Paulo, quando ele diz que quando criança quando pensava e fazia as coisas de criança, agora que ele já é adulto, não tem como mais ele fazer aquilo. Ele já deixou as coisas de criança. Aquela criança, para chegar à madureza, existia um exercício de esperança, de confiança e perseverança. Existia uma ação. E tem outra ideia que eu somo aqui com Emmanuel, que é a perspectiva de que a criança, até chegar ao adulto, ele tem vários momentos, vários instantes. Neste momento está acontecendo um instante, é um presente, é um agora. Seja no instante em que você está assistindo a este vídeo, seja o instante em que eu estou gravando, existe um presente. Só que este presente, esse instante, ele é formado por vários outros momentos, em que nesses momentos eu existi, em que nesses momentos eu tive esperança e prossegui, porque senão eu parava aquilo. A esperança, ela caminhou até que eu chegasse aqui. No momento do meu presente, nesse instante, existe todo esse passado que se faz presente, que me formou, que formou as leituras que eu fiz para esse vídeo, que me formou enquanto corpo físico, da mesma forma que eu também me projeto para o futuro, à espera de que algo aconteça, à espera de que eu consiga fazer o reino de Deus em mim. E a partir daí eu iniciarei outro caminho. Acredito que seja isso. Como disse o irmão Emmanuel aqui, ora e segue. Nós, o tempo todo, vivemos de esperança. E neste momento em que nós recebemos o mundo de outros, de nós mesmos, nós recebemos um mundo construído na esperança. E eu falo a você que me escuta e que me vê, mais uma vez, a sua vida é um ato fundamentado na esperança. Então, ora e segue. Vamos tentar construir um mundo melhor para aqueles que virão no futuro, para que, quando nós aqui retornarmos, nós também recebamos um mundo melhor. Sempre vivemos em esperança. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, verá e ouvirá. Muito obrigado. E é isso.